Ao longo da nossa vida, a gente aprende. A gente aprende, por exemplo, que quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente é criança, a gente vai receber algum castigo, alguma punição, os nossos pais vão dar bronca em nós. E normalmente a nossa reação é fugir da bronca, é fugir do problema, é fugir das consequências, fugir da responsabilidade daquilo que nós fizemos de errado. Nós aprendemos dessa forma. E quando nós erramos, quando nós pecamos, a reação não é diferente, irmãos. A reação mais comum que tem são as pessoas fugirem da presença de Deus e saírem, inclusive, da igreja. Elas se afastam dos caminhos do Senhor, porque elas não se sentem mais dignas de estarem na presença de Deus, por causa do erro, por causa do pecado. E eu quero ler com você o que está escrito na palavra de Deus, lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 59. Glória a Deus. A partir do versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Vamos ler de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nesta noite, de uma forma especial, que nós possamos compreender, ó Pai, que nós devemos nos aproximar do Senhor independente da situação, que nós devemos buscar ao Senhor, ó Pai, independente do momento que nós estamos vivendo, que nós precisamos estar na tua presença, diante do Senhor e na sua casa, Pai, para que o mundo não nos trague, mas para que nós estejamos, meu Deus, guardados e protegidos pelo Senhor em todo o tempo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Vamos começar pelo texto que nós lemos. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido dele não está surdo, a mão dele não está encolhida para que não possa nos alcançar, o ouvido dele não foi ensurdecido para que não seja capaz de ouvir as nossas orações. Mas o profeta Isaías, inspirado por Deus, direcionado pelo Senhor, ele faz um alerta. Ele diz que as nossas iniquidades, as iniquidades são as injustiças, fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados fazem com que Deus esconda o rosto de nós, para que nós não sejamos ouvidos, para que nós não tenhamos os nossos pedidos atendidos. Deus, ele se oculta de nós por causa do nosso erro. Deus se esconde de nós por causa do nosso pecado, por causa das nossas iniquidades. O Senhor se oculta das nossas vidas. E há consequências, irmãos, do pecado. Há consequências do erro. Mas aqui está falando de atitudes que nos separam de Deus e daquilo que o próprio Deus faz quando nós estamos em erro. Mas a primeira consequência e a primeira reação que nós como seres humanos temos, está descrito lá em Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia lá no comecinho, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem e a mulher pecaram, Adão e Eva pecaram, e eles fizeram folhas ali, das folhas eles fizeram roupas para eles, e eles, quando ouviram a voz de Deus andando pelo jardim, resolveram se esconder, como se fosse possível a gente se esconder do Senhor. E Deus pergunta: onde vocês estão? Não é porque Deus não sabia onde eles estavam, é porque Deus queria que eles fossem ali confrontados e eles declarassem aquilo que eles tinham feito. Então Deus pergunta: onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Por que vocês se esconderam? E o homem se apresenta: Senhor, estamos aqui, mas quando a gente ouviu a voz do Senhor, a gente teve medo, e a gente se escondeu do Senhor, porque a gente está nu, estamos sem roupa. E a gente sabe o que acontece depois. Deus pergunta para eles: por que? Quem falou para vocês que vocês estão nus? Quem foi que disse para vocês que vocês estão sem roupas? Quem falou para vocês que vocês não estão andando corretamente? Mas eles tiveram vergonha e se esconderam. E é assim que normalmente acontece nas nossas vidas. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, uma das primeiras reações que nós temos é a gente quer se esconder de Deus. A gente quer se afastar da igreja, deixar a igreja como se isso fosse uma solução boa. Irmãos, lá na época de Noé construiu a arca, colocou os animais dentro, então começou a dar sinais de chuva, e Deus mandou que Noé entrasse com a sua família, e Deus fechou a porta por fora. Eu imagino o cheiro que estava dentro daquela arca, irmãos, porque já estava há muito tempo sendo preparadas, animais lá dentro, as rações dos animais, as fezes dos animais. Não deveria cheirar muito bem a arca. Vocês concordam comigo? Pensa um lugar fechado, um barcão fechado, cheio de animais, e o cheiro não era bom, irmãos. Lá dentro não estava agradável, mas lá fora estava muito pior. Lá dentro, cheiro de fezes, lá fora, cheiro de cadáveres, de pessoas mortas, em decomposição. Então, irmãos, lá fora o mundo quer nos matar, o mundo quer acabar com a gente. Dentro da arca, às vezes não está cheirando bem, parece que as coisas não estão andando como deveriam, parece que Deus errou em alguma coisa, mas nós estamos protegidos por Deus dentro da arca. É dentro da arca, com a nossa família, com os nossos, que Deus nos guarda. Quando nós estamos junto aos nossos, Deus está nos guardando, Deus está nos blindando, nos protegendo. Lá fora, irmãos, é morte, é carnificina. Lá fora é fedentina de cadáveres, irmãos. Então se mantenha dentro, permaneça dentro, constante no caminho do Senhor. Por mais que pareça que não é fácil, por mais que você fale: nossa, mas eu erro, eu sou pecador, vai se corrigindo, vai pedindo para Jesus entrar na sua vida e tirar de você todos os erros, todas as falhas. Vai se alimentando da palavra de Deus a cada dia e pedindo para Ele preencher cada lugar que está vazio, para Ele preencher cada falha que você tem na sua vida, que nós temos na nossa vida. E é um processo, irmãos, não é da noite para o dia, é um processo que nós passamos de crescimento, de desenvolvimento, de caminhada com Cristo, e esse processo leva tempo, mas nós precisamos aprender a todo momento, buscarmos a presença de Deus. Não é como descreve lá no Salmo 139, você pode abrir a palavra de Deus aí, Salmo 139, versículo 7 em diante, diz assim: olha, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. O salmista está falando aqui, olha, eu posso ir para o mais alto monte, para o mais alto nos céus, para o mais profundo no mar, eu posso querer me esconder do Senhor, porque eu sou falho, pecador, porque eu tenho medo, mas ainda assim, onde eu for, ali o Senhor me alcança. Onde eu tentar me esconder, onde eu tentar esconder algo que está dentro de mim, ali o Senhor vai me alcançar. Não tem caminho, irmãos. Não é porque Deus perguntou para Adão onde é que ele estava, que Deus não sabia. Era momento de confronto. Então, para onde nós formos, onde nós escolhermos estar, ali Deus estará. Mas o salmista, e Davi, ele falava algo, ele dizia assim: Senhor, não apartes de mim o teu Espírito, não retires de mim o teu Espírito. No momento de maior dificuldade, onde Davi havia errado de forma horrível, ele fala para Deus: Deus, não retires de mim o teu Espírito. Porque Davi sabe que se Deus tirasse dele o Espírito, ele não conseguiria viver, ele não conseguiria seguir adiante, a vida dele seria terrível. Mas o salmista ainda diz aqui, no finalzinho, ele diz assim, no versículo 10, ainda ali, seja no mais distante que eu puder chegar, ainda ali, a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Ele fala, ainda que eu me esconde, ainda que eu possa me esconder, ainda que eu ache que eu estou fugindo do Senhor, que o Senhor não vai me alcançar, que o Senhor não vai me ver, ainda lá, o Senhor é capaz de me conduzir, ainda no mais profundo do abismo, onde eu acho que não há esperança, que o que eu tenha feito seja a pior coisa do mundo, ainda ali, a sua mão é capaz de me sustentar, ainda ali o Senhor é capaz de me resgatar, seja nos lugares mais altos, seja se nós estivermos bem, com a vida maravilhosa, tudo andando maravilhosamente bem, seja que a gente acha que a maior desgraça aconteceu na nossa vida, que nós fomos acometidos do pior, não importa o lugar, não importa o momento, não importa a situação, ainda assim, o Senhor consegue conduzir a sua vida. O Senhor é capaz de te alcançar, o Senhor é capaz de te sustentar. Lá no começo nós lemos a respeito de Isaías, que ele fala que a mão dele não está fechada, o braço dele não está encurtado para nos alcançar, os ouvidos dele não estão fechados para nos ouvir, o Senhor nos ouve, o Senhor nos resgata em todo tempo. O Senhor está cuidando de nós. Mas o que nós devemos fazer? Lá em Mateus capítulo 6 fala que nós devemos buscar ao Senhor, o reino dele em primeiro lugar, antes de todas as coisas, e depois todas as demais coisas serão acrescentadas. Então eu preciso buscar ao Senhor primeiro, eu preciso estar na casa do Senhor em primeiro lugar, eu preciso buscar a face do meu Deus primeiro, e todo o resto depois será resolvido. Em primeiro lugar, Deus, fala comigo, em primeiro lugar, Deus sempre desejou, e a humanidade ela foi criada para isso, para que a humanidade tivesse relacionamento com Deus. Deus não criou o ser humano para ele estar distante do Senhor, não. Deus criou o ser humano para que o ser humano estivesse conectado, ligado ao Pai, ligado a Deus. O meu pai, ele doente no hospital, ele fez os propósitos com Deus, ele orava a Deus de hora em hora, e ele falava para Deus, Deus, eu sou unha e carne contigo, eu sou unha e carne com o Senhor. O que isso quer dizer? A gente já ouviu falar isso por aí, que as pessoas são unha e carne, porque elas são muito ligadas, se separar machuca, dói. Quando você corta a sua unha, a unha precisa ser cortada de tempo em tempo,
se você abusar um pouquinho, você vai fazer besteira, vai machucar. E aí você sente aquela dor, aquele incômodo, aquilo fica doendo 2, 3, 4 dias. Não é assim? Pergunta para as mulheres sabem isso muito bem. É o tal do bife arrancado, dói, fica incomodando. Mas o meu pai, ele orava e falava: Deus, eu sou unha e carne contigo, mesmo não andando no caminho de Deus, mesmo desviado dos caminhos do Senhor. Lá no hospital, uma missionária foi visitar o meu pai para orar por ele, porque Deus iria curá-lo. Meu pai estava com câncer maligno. E ali aquela missionária na oração, orando pelo meu pai, e em revelação ela falando para o meu pai: você saiu dos meus caminhos. Por que você saiu dos meus caminhos? Por que você me deixou? Por que você se afastou de mim? E ali, ela falando com meu pai concordando ali. Em determinado, Deus fala na boca daquela mulher, que já estava falando Deus, fala assim: para que você saiba que sou eu que estou falando com você. Você tem falado comigo de tempo em tempo, e você tem declarado que você é unha e carne comigo. Você não deveria ter se separado de mim. Nós precisamos ser unha e carne com Deus. Se arrancar, dói demais. Não pode se separar. Não pode ferir o relacionamento. Nós precisamos estar conectados, ligados a Deus, conectados com o Pai. Nós fomos criados para estarmos ligados a Ele. O povo de Deus lá no deserto, lá em Deuteronômio, fala a respeito da caminhada do povo de Deus. E num determinado momento, Deus, ele leva o povo até a beira de um monte. E lá ele fala para Moisés: Moisés, prepare o povo, consagre o povo, porque daqui 3 dias eu vou falar com todos vocês. O povo vai se chegar ao monte e eu vou falar com todos vocês. E Deus então, ele se apresenta em cima daquele monte, com nuvens, com fogo, com trovões, com relâmpagos. É dessa forma que Deus se apresenta sobre aquele monte. Fala a palavra de Deus que o monte fumegava, o monte ardia. E o povo então vai até Moisés e fala: Moisés, nós não vamos aí no monte não. A gente está com medo. Faz o seguinte, vai você. Deus já está falando com você há bastante tempo, Moisés. Você já está acostumado. Vai lá. Fala você com Deus, Moisés. O que Deus falar para você, você traz para nós, e a gente vai obedecer aquilo que Deus falar. Mas a gente não quer estar diante do Senhor não. Vai lá você e fala com Deus. O plano de Deus naquele momento não era ter um intermediário, era se conectar diretamente com o povo. Mas o povo estava tremendo de medo. O povo estava com medo de se achegar a Deus, porque o povo sabia que eles eram pecadores, eles eram falhos. Irmãos, o respeito, o temor do Senhor precisa ser algo que faz parte das nossas vidas. Mas nós não podemos ter medo de nos apresentarmos diante da presença de Deus. Nós precisamos ter consciência da necessidade que nós temos do Senhor. Em nós precisa haver uma necessidade, uma fome, uma sede de Deus, que nós queremos estar na presença dEle em todo o tempo. Aquele povo se afastou do Senhor, então eles ouviam as mensagens que Moisés trazia, o recado que Moisés trazia para o povo. Deus dava ordem para Moisés, Moisés passava para o povo e o povo ia obedecendo. Mas havia vezes que o povo não obedecia, que o povo transgredia as leis, que o povo fazia algo errado. Não é porque tinha um intermediário, não, porque a mensagem era muito clara. É porque o povo simplesmente não havia tido contato com o próprio Deus, porque o povo não havia se achegado a Deus. E isso faz total diferença nas nossas vidas. Irmãos, é tão gostoso a gente estar junto no domingo, nas quartas-feiras, ouvir a palavra de Deus, falar a respeito das coisas de Deus. É tão bom. Nós nos alimentamos, o pastor traz a palavra, o pregador fala das coisas de Deus, prega a respeito do Senhor. A gente se alimenta, mas nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus,
A gente não pode ficar distante, apenas esperando o próximo domingo ou a próxima quarta-feira. Não pode ser assim na nossa vida. Nós precisamos ter o nosso encontro diário com o Senhor. Nós precisamos todos os dias buscar a face de Deus. Falar com o Senhor todas as manhãs. Falar com o Senhor quando a gente vai dormir. Falar com o Senhor nos momentos que a gente puder falar. Termos momentos de conversa com Ele. De podermos estar na presença dEle. Lá em Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que faz separação de nós ao Senhor. É isso que nos separa de Deus, o nosso pecado, a nossa falha. Mas só que o próprio Deus promoveu o escape. O próprio Deus promoveu um novo encontro. O próprio Deus, Ele criou algo que não era algo criado para uma recuperação do povo, mas já estava lá na essência, desde a criação do mundo. O Senhor havia feito um plano para as nossas vidas. Deus sabia que o homem cairia. Deus sabia que o homem faria coisas más. E há pessoas, irmãos, que andam por aí e falam assim: mas se Deus é esse cara bom mesmo, que todo mundo fala, e Deus não é um cara, mas se Deus é tão bom assim, por que há maldade no mundo? Por que pessoas fazem coisas ruins no mundo? Por que há fome na África? Por que tem crianças morrendo de fome lá na África? Será que Deus é ruim a tal ponto? Será que Deus não sabe que há perversidade no mundo? Será que Deus não está vendo que há crianças, seja em qualquer lugar da face da terra, morrendo de fome? É claro que Deus está vendo todas essas coisas. E há quem fale assim: mas então por que Ele não faz nada? Porque Deus colocou na nossa mão a responsabilidade de cuidarmos dos nossos. Deus colocou na nossa mão que nós devemos fazer coisas boas, que mesmo tendo a opção de fazer coisas ruins, nós devemos escolher em fazer coisas boas. A liberdade está em nós. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Somos nós quem decidimos o caminho, o rumo que nós devemos seguir. Deus nos deu essa liberdade. Deus nos colocou na face da terra não para nós sermos robôs, para nós sermos máquinas que só faz aquilo que é mandado. Deus nos colocou na face da terra para que nós tivéssemos liberdade. Mas tudo isso diz respeito a como nós usamos a liberdade que nos é dada. Como nós utilizamos a liberdade que o Senhor nos dá. O que nós fazemos com a liberdade que nos foi dada? O que nós fazemos com isso? Nós escolhemos fazer o bem? Ou nós nos desviamos para o mal? Nós escolhemos tomar decisões boas? Ou nós escolhemos fazer coisas erradas? Nós decidimos ajudar o próximo? Ou a gente escolhe por maltratar o próximo? Nós somos livres, irmãos. Tudo está na nossa mão. Somos nós que podemos escolher. Somos nós que fazemos. Somos nós que decidimos. Deus deu na nossa mão o direito de escolha. Então somos nós que podemos olhar para as crianças, seja na África, seja onde estiverem, e falar: eu vou encontrar alguém que esteja lá servindo alimento para essas crianças, e eu vou mandar uma oferta para que crianças sejam alcançadas, para que essas vidas elas possam ter alimento na mesa. Irmãos, a nossa oferta de missões do terceiro domingo, que toda oferta que entra no terceiro domingo vai para missões, ela serve às crianças que estão passando fome, irmãos. Então, lá fora, quando alguém falar para você: olha, mas cadê o Deus que não vê que há sofrimento no mundo? Fala: não, o Deus que eu sirvo, Ele sabe do sofrimento que há no mundo, e eu sou um instrumento nas mãos dEle, para ajudar vidas que estão passando fome. Você pode dizer isso? Você sabia que há lugares no mundo em que com R$30 as pessoas comem um mês inteiro? Você sabia disso?
Tem lugar no mundo, irmãos, que uma família come quase um mês inteiro com esse valor. E às vezes, a gente joga fora. Joga fora que eu falo, ó, desperdiça. Compra coisas mais caras, não pesquisa preço. Compra qualquer coisa. Às vezes joga fora algo que está em casa, que custou até mais caro do que isso. E a gente pode também estender a mão, ajudar uma família, ajudar uma comunidade. Mas a decisão está na nossa mão, irmãos. Não está na mão do mundo. O mundo não enxerga. O mundo quer culpar Deus pelas coisas erradas da vida. O mundo quer culpar o Senhor pela maldade. A maldade não está em Deus. A maldade está no homem. O homem que deu liberdade, deu acesso para a maldade e faz coisas erradas. Mas, apesar daquele povo não querer se aproximar de Deus, Deus ainda assim fez com que nós pudéssemos ter um escape, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. E quem nos conecta com Deus é o próprio Jesus. Jesus, ele foi dado por amor a nós. A vida de Jesus foi entregue por amor a nós. Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário por amor às nossas vidas, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E quando Jesus está na cruz do Calvário, lá preso, pregado naquela cruz, quando ele toma do cálice, e então ele declara: está consumado, e ali ele entrega o seu espírito, ali ele cai morto, e ele declara: está consumado. Aconteceram alguns eventos na face da terra. O primeiro deles, que a palavra de Deus destaca, é que houve um grande terremoto. A terra se abalou, a terra tremeu. Um terremoto abalou a terra. E a palavra de Deus diz que o véu do templo era uma grande cortina que separava o átrio do Santo dos Santos. O que era isso? Era como se fosse a nave da igreja do altar da igreja. O altar da igreja seria o lugar santíssimo, onde só o sacerdote podia pisar os pés. E o átrio era onde todos os auxiliares, os levitas, todos ali estavam, tinham acesso. Então, esse véu, ele era feito de couro de animais, de tecidos, costurado, recosturado, ele era muito grosso. E quando eu falo de um tecido muito grosso, não pense numa lona de caminhão apenas, pense em algo muito espesso. Aquilo não poderia ser rasgado por mãos humanas. Tratores, se estivessem na época, não conseguiriam puxar e rasgar aquilo de tão forte que era feito. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus entregou o seu espírito ao Senhor, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tirando a barreira que havia entre o povo e o próprio Deus. Jesus, ele despedaça essa barreira, ele rasga essa barreira para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Eu não preciso pedir a uma pessoa que ore no meu lugar. Não precisa alguém se apresentar diante de Deus no meu lugar para orar por mim. Eu posso orar, eu posso falar com o próprio Deus. Eu não preciso chegar diante de alguém e falar: olha, eu errei, eu pequei, o que eu faço? Você pode falar para Deus falar para você o que eu devo fazer? Esse é o papel do pastor, é óbvio. O pastor, ele ajuda as pessoas a se reconciliarem, a se reconectarem com Deus. Mas só que nós temos livre acesso ao Pai. Você não depende de ninguém para falar com Deus. Se você abrir a sua boca, rasgar o seu coração, o Senhor vai estar te ouvindo. Deus vai ouvir a sua voz, Deus vai inclinar os ouvidos dele e te ouvir e responder às suas orações. Nós podemos falar com Deus. Nós temos a certeza que Deus nos ouve. Lá em 1 João, finalzinho da sua Bíblia, primeira carta a João, capítulo 4. Primeira carta a João, capítulo 4,
versículo 13 em diante, diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Pastor, eu já confessei que Jesus é o Senhor da minha vida. Lá, quando eu me batizei, eu confessei, eu declarei que Jesus é o Senhor da minha vida, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu desci as águas do batismo, mostrando que isso é uma realidade na minha vida. Então eu já fiz isso na minha vida. Mas não é isso o que o texto está falando. O texto está dizendo que aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o Salvador, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Então essa declaração não é apenas uma que eu faço na vida, é uma declaração diária. Quando eu falo: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Jesus, o Senhor é o meu Salvador, eu estou declarando, eu permaneço nele e ele permanece em nós. Nós precisamos declarar todos os dias: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida, como eu necessito de Ti, sem o Senhor eu nada posso fazer. O Senhor é quem me resgatou, o Senhor é o amado da minha alma, das nossas almas. Você pode declarar: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas você precisa declarar todos os dias que Ele é o Senhor da sua vida, para que você permaneça nele, para que Ele permaneça na sua vida, te conduzindo, te orientando, te dando escape, te resgatando todos os dias. Permaneça em Cristo e Ele vai permanecer em você.